O que você vai aprender aqui hoje é algo muito profundo. A proposta do vídeo é o seguinte: eu vou falar sobre 4 galerias dos heróis da fé, sobre assuntos que vai exigir a sua meditação. Eu vou estar falando aqui, não vou ler textos, e talvez eu coloque algumas referências na tela, vai depender aí de como eu estiver livre para poder editar o vídeo, mas logo depois que eu fizer essa introdução bem longa, que vai estar cheia de revelações, eu vou colocar um outro estudo que é para vocês ouvirem. Esse estudo está grande por causa disso. Tem que ter paciência, mas no final de tudo você vai ser recompensado, tá? E se esse vídeo for bom, eu já peço para você inscrição no canal e para compartilhar. Compartilhe para outras pessoas. É a parte 4. É claro, precisa da parte 1, precisa da parte 2 para você entender todo o ponto, tudo que eu estou falando. Porque eu comecei usando o livro que está na Bíblia Católica, que é o livro de Eclesiástico. Aí eu tive que falar sobre um monte de assuntos. Por exemplo, eu tive que falar sobre os cânons, eu tive que falar sobre a formação do cânon, sobre alguns livros que são considerados apócrifos, sobre o porquê que Martinho Lutero retirou os 7 livros do que era o cânon oficial para o mundo. E Martinho Lutero, ao invés de somar, ele subtraiu, ou seja, ele fez pior do que os bispos católicos, que apesar de terem colocado livros inspirados ali para a gente, formado um cânon, eles poderiam ter colocado outros livros, como, por exemplo, o livro de Enoque, o Apocalipse de Baruque, o Apocalipse de Abraão, o livro de 2 Esdras, por exemplo, que é o livro que eu considero o rei dos apócrifos. E já expliquei a palavra apócrifos, eu expliquei o porquê de todas essas coisas. Os irmãos que me acompanham já sabem disso, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Eu acredito em todos os 7 livros que estão na Bíblia Católica, todos são maravilhosos. Mas o que eu mais admiro é o livro de Eclesiástico, escrito por Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém. E ouvindo esse livro e estudando ele, eu percebi que lá tem uma galeria dos heróis da fé. E o que me chamou a atenção foi o elogio que ele fez a Elias. Nem na nossa Bíblia nós temos palavras tão bonitas para elogiar um profeta tão grande e que aparece lá no Apocalipse capítulo 11. Então, realmente, tem parte 1, tem parte 2, tem parte 3. Só que se você escutar essa parte 4, você já vai entender muita coisa, vai ficar muito interessado no estudo. E aguarda um pouco, se você não faz parte desses grupos, e para fazer parte tem um processo para você seguir, eu não abro ele para todos, mas eu sempre prometo trazer os estudos que estão no grupo para o canal. Só que como vai demorar até eu colocar na lousa, até eu gravar, até eu editar, então de vez em vez eu pego algum estudo e trago aqui para as pessoas. E aproveito até convido elas para entrarem no grupo, o que não vai ser o objetivo desse vídeo. Não vou convidar ninguém para entrar no grupo, eu só quero que você escute o ensino. Em relação às 4 galerias dos heróis da fé, eu descobri que no livro de Eclesiástico, no capítulo 44 em diante, você vai ter uma primeira galeria dos heróis da fé. E é lindo de se ouvir, é cheio de revelações. Te amplia a revelação da segunda galeria dos heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, transitando para o capítulo 12. Porque parece que a galeria dos heróis da fé acaba no 11. Realmente acaba, mas o assunto não acaba. O assunto transita para o capítulo 12. E aí realmente o capítulo 13, ele já não faz uma parte tão íntima assim da revelação da galeria dos heróis da fé, do capítulo 11. Mas é muito profundo, eu estou só resumindo para vocês. A primeira galeria foi feita por Jesus, filho de Siraque de Jerusalém, esse profeta maravilhoso, que Martinho Lutero, aquele jumento, considerou um livro que não é inspirado. Tem que ter um espírito de porco para considerar aqueles livros não inspirados. O livro de 2 Macabeus é lindo, é profético, profundo, te amplia a história do livro de Daniel, te dá mais contexto para você entender as coisas da grande tribulação. Então, a primeira galeria dos heróis da fé, quem fez? Foi Jesus, filho de Siraque de Jerusalém. E o escritor de Hebreus se inspirou nesse homem para criar a sua galeria dos heróis da fé, que através de toda a revelação, nós iríamos descobrir que é a segunda galeria dos heróis da fé. E enquanto Jesus, filho de Siraque, que não tinha acesso ao Novo Testamento, né? Ele viveu antes da vinda de Cristo. Então ele pegou desde Enoque, ele começou com Enoque, e foi até um certo homem enigmático, né? O certo homem é um homem da sua época. Enquanto ele fez isso, trazendo revelações profundas nos pontos certinho que ele
saltou, ele falou da vida de alguns reis, de alguns profetas, costurando elogios que trazem acréscimos para a gente sobre tudo que a gente já sabe. E são informações necessárias para a gente. Então as pessoas perdem isso. Os católicos não vão dar ouvido para isso. Eles não ligam para os livros que estão na Bíblia deles. E os evangélicos não estudam seus próprios livros. Como é que eles vão olhar para os livros que estão na Bíblia católica, que são considerados apócrifos? Então, essa primeira galeria da fé cria uma linha do tempo que pega de Enoque e vai até um certo homem. O escritor de Hebreus, ele cria uma galeria da fé que ele começa de um certo ponto e ele passa por Jesus, pelos apóstolos. Ele não coloca os apóstolos na galeria dos heróis da fé, perceberam? Por que ele não faz isso? Ele coloca os profetas, personagens do Antigo Testamento. Ele não faz isso porque não era tempo de fazer isso. Mas ele pega essa história e leva até a Nova Jerusalém, lá no capítulo 12. Ou seja, há uma revelação nessas palavras do escritor de Hebreus. E essa terceira galeria dos heróis da fé é a revelação que eu estou explicando no áudio, por isso que vocês podem ouvir também o comentário anterior. O comentário que eu fiz foi sobre a parte 2. Eu não chamei esse comentário de parte 3 porque foi um comentário. Então eu falei sobre essas 4 galerias dos heróis da fé. E escrevi também lá no meu comentário fixo um resumo lindo desse ponto. Essa terceira galeria da fé provavelmente está sendo formada agora. Porque, veja, o padrão de Deus. Se existe uma primeira galeria dos heróis da fé e existe uma segunda, e a segunda ainda está elogiando homens do Antigo Testamento, vocês acham que nós vamos ficar para fora dessa galeria? Ou seja, nós, aqueles que merecerem estar mencionados nessa galeria. Sabe por quê? Porque anjos estão relatando as nossas obras agora. Sabia? Isso está escrito em Malaquias, mas está escrito com muito mais detalhes em 2 Esdras, em Enoque. Anjos relatam as nossas obras e, de fato, o Apocalipse confirma, porque lá o livro das obras de cada um, ele será aberto. E tem homens que vão ter destaques na nossa geração, principalmente para quem conhece a revelação das 2 testemunhas. Então, o elogio que Jesus, filho de Seraque, fez sobre Elias nos remete ao Apocalipse 11. E por isso que a mensagem ficou grande. A parte 3 já está completa. Falta só a parte 4 para completar esse estudo, que é o que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Então, as 2 testemunhas, eu ensino para vocês que não são apenas 2 pessoas. O livro do Apocalipse fala que são 2 testemunhas, 2 profetas, porque as 2 testemunhas são 2 profetas, mas o livro do Apocalipse está mostrando que ali é um mistério. O próprio Senhor Jesus, antes de revelar o que revelou no Apocalipse capítulo 11, no capítulo 1, ele disse que esse ponto das 7 igrejas é um mistério. Então, o que é um mistério? Pegar 7 igrejas e colocar uma igreja em cima de cada menorá, isso é um mistério? Não é. O mistério é você entender o porquê que Jesus escolheu a menorá. Ela faz parte de um sacrifício contínuo, e esse sacrifício contínuo, ele está dentro do Apocalipse. Pode ver que no Apocalipse 1 você tem a menorá, e a menorá ela transita para os capítulos 2, 3 e... Os capítulos 2 e 3, não é? Porque Jesus está falando com as 7 igrejas. E essas 7 igrejas voltam a aparecer lá no Apocalipse 22. No capítulo 8, você vai ter o altar de ouro. Menorá, o altar de ouro, que fica na frente do véu do testemunho. E no capítulo 11, no toque da última trombeta, você vai ver a Arca da Aliança. Então você tem a menorá, o altar de ouro e a Arca da Aliança. Isso constitui o que no livro da lei era chamado de sacrifício contínuo. E no livro de Daniel também tem esse sacrifício contínuo, que Deus acoplou em um enigma de uma revelação que ele chamou de 2.300 tardes e manhãs. Então logo o Apocalipse capítulo 1 já tem tudo isso pra gente. Deus já está conectando a gente com toda a Escritura. Então veja que o pano de fundo do livro do Apocalipse tem esse sacrifício contínuo. E durante o sacrifício contínuo, que nunca podia parar, uma vez por ano, é claro, os filhos de Arão, eles tinham que primeiro sacrificar um cordeiro, porque tudo começa com um cordeiro. E depois eles tinham que colocar 7 lâmpadas em ordem. Depois disso, e só depois disso, queimar um incenso puro no altar de ouro, e isso constituía o sacrifício contínuo. Tardes e manhãs. Aí tem a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Só que uma vez por ano, tinha que fazer algumas coisas a mais.
Ou seja, tinha que colocar sangue nas 4 pontas do altar de ouro, e aí o incenso passa para dentro do véu. E isso está acontecendo no Apocalipse capítulo 8 e se finalizando no Apocalipse capítulo 11, no toque da última trombeta. Então o Senhor já estava deixando informações para a gente a respeito da vinda do Senhor e detalhes que só podem ser compreendidos através do Apocalipse se você conhece a sequência no livro da lei. Porque tem coisas escondidas que estão só no livro da lei. O livro do Apocalipse está te dando a dica para você voltar no livro da lei e receber as revelações que estão no Apocalipse. Então, isso é sacrifício contínuo. Veja, tudo isso que eu estou falando é porque eu estou falando das 7 igrejas. Então, o primeiro ponto é você entender isso. O segundo ponto, por que Jesus escolheu só 7 igrejas? Provavelmente não tinha só 7 igrejas na Ásia. E ainda que tivesse só 7 igrejas, na Ásia não tinha só 7 igrejas no mundo. E a igreja dos Gálatas? Não precisa de repreensão? E a igreja dos Coríntios? Não está lá nas 7 igrejas. Éfeso está. Mas e as outras igrejas? E as igrejas da Judéia? Isso significa que aquelas 7 igrejas estão representando todas as demais igrejas, tanto daquela época como da linha do tempo, da passagem do tempo, da história da igreja e principalmente no tempo do fim. Por isso que a linguagem, o linguajar do Senhor Jesus para as 7 igrejas é toda costurada com pontos do Antigo Testamento. Perceberam? Porque é uma mensagem que vai revelar coisas que estão escondidas lá no Antigo Testamento. Então tá aí, isso faz parte do mistério. Acontece que não é só isso o mistério, isso já é um mistério, né? Mas quando Jesus fala, olha, João, eu vou te explicar o mistério. As 7 igrejas são 7 candeeiros e as 7 estrelas da minha mão são os anjos das 7 igrejas. Veja, o mistério não é só falar isso é isso e aquilo é aquilo. O mistério é você entender tudo isso que eu acabei de falar e um pouco mais. Lá no Apocalipse 11, Moisés e Elias vão aparecer e o Senhor Jesus vai dizer, esses são as minhas 2 oliveiras. Te ligou com o livro de Zacarias, capítulos 3 e 4, onde tem o dia da expiação. E logo em seguida, no Apocalipse 11, Jesus acrescenta, e os meus 2 candeeiros. Ou seja, a frase do Senhor Jesus é, esses são as minhas 2 oliveiras que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra e os meus 2 candeeiros. Uma frase está lá no livro de Zacarias e a outra frase o Senhor acrescentou. E o que são candeeiros no Apocalipse? Não são homens individuais. Candeeiros são igrejas, ou seja, Moisés e Elias representam 2 dos 7 candeeiros. Significa um grupo pequeno, tanto de judeus como gentios, ou seja, da casa de Israel e da casa de Judá, ou de Efraim e Judá, que vão receber esse espírito de Moisés e Elias. O espírito é de Deus, mas eles vão receber o espírito no sentido de vir com o poder e com a força de Moisés e Elias. Porque esses 2 contextos juntos, eles vão revelar o tempo do fim. Então, se você somar com Mateus 24, você vai ver que Jesus somou vários contextos para mostrar o drama do que vai acontecer na última semana. Em Mateus 24, Jesus teve que somar 2 contextos para ilustrar a perversidade da nossa geração. Principalmente daqui em diante, né? Até chegar ao tempo do fim mesmo. Que são os contextos do dilúvio e o contexto de Sodoma e Gomorra. Ou seja, 2 contextos que têm tipos de pecados diferentes para ilustrar uma só geração final. Só que no Apocalipse, Jesus está ampliando isso. Ele está pegando também o contexto de Moisés e o contexto do profeta Elias. Então são 4 contextos para mostrar o tempo do fim. Ou seja, realmente vai ser terrível o tempo da grande tribulação. Então essas 2 testemunhas são 2 candeeiros, ou seja, são homens, são igrejas. Por isso que esse assunto das 2 testemunhas não começou no livro do Apocalipse. Lá em Isaías, o Senhor já chama as 2 casas de Israel de testemunhas. No Novo Testamento, existe uma mensagem preparando a gente para quando nós chegássemos no Apocalipse capítulos 1 e 11, entendêssemos melhor esse ponto. Jesus já fala para os judeus, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria como em Judéia, até os confins da terra. Aí pode ver, quando entra a palavra confins da terra, isso só se cumpre quando o apóstolo Paulo entra em cena. Pode ver que essa frase volta a aparecer lá no tempo de Paulo, lá em Atos 13. Porque a palavra, o evangelho de Deus, só alcança os confins da terra quando Paulo e seus cooperadores entram para pregar o evangelho aos gentios. Então, primeiro, a palavra vem para os judeus, eles se tornam uma primeira testemunha, e depois a palavra alcança os gentios e eles se tornam uma segunda testemunha. Tá vendo? Depois você vai ter Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, também é uma revelação
que nos ajuda a entender melhor os assuntos do Apocalipse, até chegar no Apocalipse, onde o próprio Senhor vai chamar as duas testemunhas de dois candeeiros. Compreendeu? No tempo do fim, vão surgir muitos homens ilustres, muitos homens que vão ter destaques, tanto é que Deus está comparando eles com Moisés e Elias. E para não ficar dúvida a respeito disso, Tiago, na sua carta, ele já começa escrevendo para as 12 tribos de Israel. O que o jumento do Martinho Lutero entendeu que era uma carta escrita só para judeus, e ele já fez bico já. Aí chega no capítulo 2, Tiago está falando dos mandamentos, que o homem não é salvo só por fé e também por obras, usou Abraão como prova disso, e Martinho Lutero não tinha como refutar isso. Aí Martinho Lutero foi até esperto, né? Ele queria tirar essa bomba, ele queria tirar esse espinho nos olhos, essa pedra no sapato que iria ficar na reforma. Só que Deus não permitiu ele tirar. E, aliás, ele se colocou contra o livro do Apocalipse também. Veja se não é um demônio. Se dependesse só de Martinho Lutero, nós não teríamos Apocalipse nem Tiago na Bíblia. Então, Martinho Lutero, como ele era um antissemita, apesar de, além de tudo, o que ele já se tornou, porque ele não começou assim, ele se tornou assim. Ele começou bem e acabou terrivelmente mal. Então ele queria tirar esses livros da Bíblia, ele queria poupar o calvinismo de ficar passando vergonha hoje. Satanás já planejou tudo, só que Deus não permitiu. E lá, Tiago escreve para as 12 tribos de Israel, ou seja, não escreve só para judeus, escreve para a igreja. E no capítulo 2, Tiago está falando coisas que contradizem claramente o calvinismo. E Tiago, conforme ele vai construindo a sua epístola, ele escreveu uma só carta, mas é profunda. A revelação que tem lá em Tiago, o apóstolo Paulo não colocou em 12, 13 cartas que ele escreveu. Para você ver o poder dessa única carta. E aí Tiago fala da vinda do Senhor, ele fala que nós somos como primícias para Deus. O que tem a ver a vinda do Senhor com primícias? E aí ele fala de frutos e, de repente, de todos os exemplos que poderiam vir na mente dele, ele fala, ora, a vinda do Senhor está próxima. Elias era homem semelhante a nós e orou e o céu não deu chuva por 1 ano e por 3 anos e 6 meses. E voltou a orar e a chuva veio e a terra produziu os seus frutos. Isso é muito profundo e não dá para explicar em um vídeo de meia hora, de tão profundo que é, mas eu falei um pouquinho disso no áudio. Então, veja, de todos os pontos que poderiam vir na mente de Tiago, veio o ponto de Elias. E de todos os momentos da vida de Elias que poderiam vir na vida de Tiago, vem justamente esse ponto. Que Elias fechou o céu por 3 anos e meio, parece até que Tiago está explicando para a gente Apocalipse 11. E Tiago está falando, qualquer um de nós podemos ser como Elias, porque Elias é homem de carne, como nós. Só que aí você precisa viver como Elias viveu. Não é à toa que lá no Apocalipse 11, uma das 2 testemunhas é o Elias, um candeeiro. Tá vendo? O próprio Tiago está mostrando isso. E se Elias era homem semelhante a nós, Moisés também era homem semelhante a nós. Então homens ilustres vão surgir na última semana. Ou seja, anjos vão começar a relatar essa terceira galeria dos heróis da fé. Você pode fazer parte dela. Claro que não é todo mundo que vai fazer parte. E Deus ama os seus servos, os seus fiéis, mesmo se você não faça parte dessa galeria. Você não precisa alcançar os status de Moisés e Elias para você ser salvo e para Deus te amar. Só que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Como esses homens, eles rejeitam toda a carnalidade desse mundo. Eles amam mais o céu do que a terra. Eles estão dispostos a morrer pelo Senhor. Eles têm a Escritura na mente, eles têm ação. Eles recebem o poder de Deus. Eles vão agir, eles não vão se acovardar. Então eles vão fazer o nome de Deus ser conhecido. Deus também vai fazer o mesmo com eles, como recompensa. Então Deus dá a cada um segundo as suas obras. E eu acredito que essa terceira galeria, os anjos vão estar fazendo. Ou seja, as nações restantes vão, além das escrituras, ter uma terceira galeria a respeito dos homens que viveram um pouquinho antes da transição dos mundos, e esses homens foram os responsáveis que cuidaram delas durante o tempo da grande tribulação, porque se nações vão restar, e isso os profetas falam com muita clareza, elas vão restar porque elas ouvirão pessoas falando de Deus, não é?
Então, se Deus é poderoso para fazer as nações restarem até o fim, Ele também é poderoso para fazer a sua igreja restar até o fim. E as pessoas vão precisar comer e beber, não é? Mas vão comer e beber como? Sendo que quem não tem a marca da besta não pode nem comprar e nem vender. Tá vendo como você precisa estudar mais? Você precisa conhecer a mensagem do deserto, porque as duas testemunhas se relacionam com as profecias de Jerusalém e com a mensagem do deserto. Como eu disse, é muito profundo, né? Saiba que Tiago, ele deu pra gente talvez o fundamento mais importante pra gente compreender esse ponto. Mas nós temos vários testemunhos, né? Eu citei aqui alguns deles, bem rápido, mas eu citei fundamentos importantes. E aí, o que eu entendo? Um padrão de Deus em formar a galeria dos heróis da fé. Então, se eu acredito que agora, e principalmente no tempo da grande tribulação, homens ilustres vão entrar nessa galeria, veja, durante o milênio, pessoas vão viver, pessoas vão estudar a palavra, eles vão ter que viver ainda por fé, mesmo vendo o Senhor Jesus e vendo a igreja, o que poderia anular a fé, eles vão ter que acreditar que Satanás vai ser solto, que muitos deles e seus filhos serão provados. E claro que existe um contexto bíblico para explicar tudo isso, o que é anulado pelo calvinismo. Então, eles vão ser provados, eles vão viver pela fé. Eles vão ter que acreditar em coisas que estão acontecendo nesse mundo sem ver. Já é um tipo de fé. Mas eles vão ter que acreditar também em coisas que vão acontecer. Para as pessoas que vão nascer no milênio, eles vão nascer num paraíso. Sabe, vai ser tudo comum. Eles não vão ter as mesmas experiências que os seus pais que transitaram desse mundo onde Satanás é Deus para o milênio. Tudo isso tem que meditar. Então, na soltura de Satanás, você precisa de um contexto amplo na Bíblia também, né? Por isso que eu falo do Apocalipse de Baruque, que ele nos dá acréscimo sobre o que acontece entre a soltura de Satanás e aquele fogo que vem do céu e extermina o Gog e Magog, o último Gog e Magog. Então, homens ilustres vão surgir. Pessoas que não vão fazer parte de Gog e Magog. Satanás vai ser solto e... Meu Deus, isso é muito profundo. Satanás vai ser solto e ele vai juntar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Ou seja, descendentes de Noé, pessoas que ainda pecam. Mas ele não vai juntar o mundo inteiro. Essa história, após o milênio, ela está repetindo o que está acontecendo agora. De maneira que o que a gente vive agora, e na verdade o que nós ainda vamos viver, já vai servir de sombra para o que vai acontecer no futuro. Isso é uma mente avançada, porque para as coisas se tornarem sombras, geralmente nós olhamos para o passado e através da revelação da palavra de Deus nós conseguimos distinguir e falar, isso daqui que aconteceu no passado era uma sombra. Aconteceu verdadeiramente, mas servia de sombra para o futuro. Mas nós temos que olhar para o passado para entender que é uma sombra para o futuro. E o próprio Senhor, ele coloca comentários para a gente entender isso, para a gente não imaginar da nossa cabeça, né? Tem pessoas que erram, que falam besteira só para sustentar a sua seita, mas a palavra de Deus está cheia de alegorias e sombras. Mas depois do Apocalipse, o Senhor nos adianta. Agora, nós sabemos que o que está acontecendo agora, mas principalmente o que vai acontecer dentro da grande tribulação, com Satanás subindo do abismo, já serve de sombra para o que vai acontecer no futuro. Então o nosso futuro um dia vai se tornar presente e um dia vai se tornar passado, mas antes mesmo do nosso futuro se tornar presente, nós já podemos imaginar ele como passado e olhar para ele para entender a sombra do futuro. Eu digo isso porque Gog e Magog está no Apocalipse 19, caso você não saiba. Não é só porque não está escrito Gog e Magog no Apocalipse 19 e sim no 20 que Gog e Magog não aparece no Apocalipse 19. Gog e Magog é mais um nome dado para o reino do anticristo. O chifre pequeno e os 10 chifres, ou por exemplo o rei da Assíria, o rei da Babilônia, são vários nomes que o Senhor dá para o anticristo e para o seu reino. Gog e Magog é um deles. Por isso que no Apocalipse 19 você vai ter a besta e os reis da terra juntos, unidos para batalhar contra Cristo. E aí o Senhor evoca um texto lá de Ezequiel,
falando: vinde, todas as aves do céu, comei carne de grandes e de pequenos, de reis e disso e de aquilo, de pequenos, de servos. As mesmas palavras que estão lá no Apocalipse 13. Quando a besta se levanta da terra, ela faz com que todos colocam a marca da besta. Todos, não todos os homens da terra, mas todos no sentido de quer grandes, quer pequenos, quer servo, quer livres, eles vão colocar a marca da besta. E esses mesmos vão ser mortos pela espada que sai da boca do Senhor Jesus, lá no Apocalipse 19. E a carne de muitos desses, de todos esses, vão ser devoradas pelas aves do céu. Mas veja que esse é um texto que está lá em Ezequiel e se refere a Gog e Magog. Aí vem o Apocalipse 20, Satanás vai ser preso, passa-se 1000 anos e depois ele é solto. E aí o Senhor fala de Gog e Magog, ou seja, o evento de Gog e Magog acontece 2 vezes. O que acontece antes dos 1000 anos e que vai acontecer agora no nosso futuro, vai servir de sombra para aquele que vai acontecer 1000 anos depois. Então as coisas se repetem, como um padrão que o Senhor nos ensinou nas Escrituras. E por isso que agora você vai entender aquilo que não fazia tanto sentido. Quando você vai ler a profecia de Gog e Magog lá em Ezequiel, você vê que em Ezequiel capítulo 38, tem a profecia e no 39 o Senhor repete. E veja que o Senhor faz essa repetição e está dividido por capítulos, né? A Bíblia não foi dividida por capítulos e nem versículos, mas o Senhor realmente, ele construiu uma profecia que tem um início, um meio e um fim. E depois, no capítulo 39, o que não era capítulo, ele reinicia a profecia da mesma maneira como ele começou no capítulo 38, como se ele não tivesse falado. E aí ele vai falando as coisas e parece que ele está repetindo as mesmas coisas, mas ele não está. Isso é para testemunhar que existem 2 Gog e Magogs, um antes do milênio e o outro depois do milênio. Então, nesse período em que Satanás for solto, muitas coisas vão acontecer. E eu até imagino o que Satanás vai fazer nesse mundo. As coisas que a gente vê nos filmes pós-apocalíptico, elas dão pra gente uma ideia, sabia? É uma ilustração. Mas para você garantir mesmo, ter certeza, você precisa de testemunhos bíblicos, porque o Senhor não quis falar isso com tanta clareza. Então você vai ter que ver um padrão do Senhor em trabalhar, em recompensar os homens, em repetir a história, em todos esses exemplos que eu dei. Então você vê que homens ilustres vão surgir, novas testemunhas vão surgir, vai acontecer algo. A igreja realmente ela vai se afastar para colocar à prova aqueles que vão ser provados. Todos foram provados para estar diante do Senhor. No céu, todos foram provados. Todos os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, qualquer outra criatura, eles foram provados. Na terra, todos foram provados. No milênio, as pessoas que vão viver quando Satanás estiver preso, os anjos se estiverem presos, eles não vão ser provados? Eles vão ser provados. E a igreja vai se afastar para acontecer essa prova. Assim como lá no céu. Olha, se você achar isso ridículo como os calvinistas acham, saiba que antes da fundação do mundo aconteceu um fato semelhante. Satanás enganou a terça parte dos anjos de Deus. O Senhor sabia de tudo o que ia acontecer e ele se afastou. Ele não impediu. Ele deixou ali os corações dos anjos serem provados. Esse engano de Satanás, até ele conseguir conquistar a terça parte do céu, não aconteceu de uma hora para outra. Leia a história no livro de Ezequiel, capítulo 28, que você vai ver. Houve um tempo. Nós não temos números para falar quantos milênios durou a eternidade passada. Então, as pessoas talvez imaginam que Satanás um dia colocou um púlpito lá no terceiro céu e enganou todo mundo de uma vez só. Todo mundo, entre aspas, né, a terça parte. Não, não foi assim. Teve anjos que ficaram em dúvidas, sabe, eles foram provados, até que chegou um ponto em que foi irreversível. Quem ficou do lado de Satanás ficou mesmo. E Deus esperou tudo isso se manifestar. A mesma coisa vai acontecer no final do milênio. Não tem nada de mais isso. Aliás, é até profundo você imaginar assim. E eu acredito que nesse ponto, como os reis e sacerdotes do Senhor Jesus, ou seja, aqueles que foram comprados da terra com o sangue do Senhor Jesus, como eles cuidam das nações,
Eles vão ensinar isso para os reis das nações, para as nações, para todos. No final, eles vão provar essas pessoas também. E assim como os anjos agora relatam as nossas obras e vão formar uma terceira galeria dos heróis da fé, quando chegar a nossa vez, aquele que for vencedor, né? Nós vamos também cuidar das nações, assim como os anjos cuidam, e também nós vamos escrever uma quarta galeria dos heróis da fé. Ou seja, o que vai concluir tudo, porque depois do milênio vai vir o grande trono branco, tudo vai ser julgado, todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição ressuscitarão, serão julgados, a própria morte vai ser condenada e o próprio Sheol, que é o lugar onde os mortos estão presos, ele vai ser condenado, como está escrito lá em Apocalipse, lá no finalzinho, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte é como se fosse um estado mortal do homem. Hoje você tem espírito e está vivo, né? Mas se você vier a morrer, o seu corpo ele volta para o pó, o seu espírito, o fôlego de vida vai para Deus, mas a sua alma tem um destino. E ela vai para o Sheol, é uma prisão. Então veja, esse estado mortal, aonde as pessoas se encontram presas, esse estado mortal, a morte, ela não vai existir mais. Vai ser lançada no lago de fogo. O Sheol, que é a prisão, o lugar onde os mortos estão, também, porque não vai ter mais morte para levar as pessoas para essa prisão. Então esses dois, junto com Satanás, eles vão ser lançados no lago de fogo, aonde já se encontravam a besta e o falso profeta, 1000 anos antes. Ou seja, acabou com o calvinismo aí. Porque por que o Senhor fez essa separação, né? Se é tudo junto, não tem por que separar. Então a morte e o inferno, junto com Satanás, foram lançados no lago de fogo, onde se encontrava já a besta e o falso profeta, e não tem mais morte. Ou seja, realmente a quarta galeria dos heróis da fé se conclui aí. Vocês compreenderam? O que nós pensávamos que era uma só galeria em Hebreus 11, agora nós entendemos que existe uma primeira antes dessa, essa de Hebreus 11, que transita para o capítulo 12, é uma segunda galeria, e dentro dessa galeria do escritor de Hebreus já está a terceira e a quarta, porque ele leva o assunto até a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém só desce do céu depois desse julgamento do grande trono branco. A terceira galeria, quem escreve são os anjos, a respeito principalmente das duas testemunhas que viverão no tempo do fim. E a quarta galeria são os vencedores, que escreverão a respeito dos homens que eles tomarão conta no milênio. Então, entenderam? É muito profundo, né? Se você é treinado na escritura e conseguiu acompanhar a minha mente, ainda que eu não li os textos, você sabe que isso tem fundamento. Faz parte de um padrão da revelação de Deus. Então, às vezes a coisa é muito bonita, mas é invenção pura, né? São apenas narrativas para florear algo que você quer acreditar, mas não tem fundamento bíblico. Mas o que eu estou propondo tem fundamento bíblico. Principalmente para quem conhece o que é milênio, sabe que as coisas que estão acontecendo no milênio é um reflexo de coisas que acontecem agora, com situações diferentes. É claro, Satanás estará preso, o mundo estará praticando os 10 mandamentos de Deus, o reino será na terra, a igreja, composta de sacerdotes, reis e sacerdotes, os vencedores, terão acesso ao céu. Quem conhece tudo isso, fica fácil para acompanhar esse meu entendimento, essa minha proposta, para entender o que eu estou falando sobre 4 galerias dos heróis da fé. E tudo isso, irmãos, surgiu na minha mente após eu ter estudado o livro que o jumento do Martinho Lutero chamou de apócrifo e que está na Bíblia Católica, um tesouro perdido. Entendeu? Claro que eu preciso de todos os outros livros que estão na Bíblia evangélica para concluir isso, senão não tem como concluir. Mas realmente, o livro de Eclesiástico me deu esse empurrão. Fala a verdade, não é inspirado? Então agora, a partir de agora, você vai ouvir a quarta parte do estudo.